lisboeta, meio cristão novo. Creso, pode começar. Ok. Só tentar. Júlia, você tem como eu tentar ver se consigo também mostrar um slide aqui, tá? Deixa eu ver se. Aí Consegue, você Crespo, me a gente já comunica. está E se por habilitado. acaso eu não conseguir ver vocês, vocês me avisam aí, olha, tá bom? Sobre ele. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazê-lo. Perfeito. Já peço desculpas de antemão aos comunicadores que eu vou interrompê-los para avisar quando estiver faltando 5 minutinhos ou 1 minutinho, tá bom? Mas acredito que você vai conseguir apresentar sim, Crespo, sem problema. Deixa eu ver aqui. Tentando abrir. Ver. Vocês conseguem ver? Conseguimos sim, tudo certíssimo. Ok, certo. Então, eu não vou conseguir ver vocês, mas vocês estão conseguindo ver aí os slides e aí qualquer coisa vocês me avisam. Boa tarde a todos, né, que aqui estão presentes. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar essa comunicação aqui nesse congresso. Essa comunicação ela é derivada de um dos capítulos da minha tese de doutorado, que está em andamento. Eu faço doutorado em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco e tenho como orientadora a professora doutora Zuleika Dantas Pereira Campos, né? A minha tese ela trata da questão das transformações da identidade judaica, né? E em um dos capítulos, no caso o segundo capítulo, eu tento trabalhar a questão da identidade dos cristãos novos, né? E a personagem, digamos assim, que eu escolhi para tratar um pouco sobre essa questão dos cristãos novos foi essa personagem que chama-se Luiz Xavier Bernardo. Por que a escolha do Luiz Xavier Bernardo, né? Num primeiro momento, o que me chamou muita atenção na figura do Luiz Xavier Bernardo foi o que eu, inclusive, denominei do San Benito à fidalguia, né? Vários dos descendentes do Luiz Xavier Bernardo se tornaram figuras de renome e de importância, no caso do cenário político de Pernambuco no século XIX. Essa minha pesquisa, particularmente esse capítulo, ele tem uma abordagem que vai desde a questão historiográfica, passando também pela sociologia da religião e também pela genealogia. Muitas vezes os estudos genealógicos eles são preteridos ou colocados de lado, até muitas vezes entendido como uma coisa de menor monta. Entretanto, eu acredito que os estudos genealógicos eles são bastante relevantes, eles podem ser uma ferramenta bastante importante para a gente compreender melhor não só a história de indivíduos, a biografia dos indivíduos, mas como a gente também conhece várias biografias que foram montadas, a gente tentar entender também um cenário social e cultural de uma época. Então, eu chamei do San Benito à fidalguia porque o Luiz Xavier Bernardo, que logo mais eu vou explicar melhor quem era ele vinha de uma família em que, especialmente do lado paterno, possuía vários cristãos novos judaizantes e que foram vítimas das perseguições inquisitoriais. Entretanto, ao vir para o Brasil no século XVIII, ele vai fazer toda uma tentativa de processo de se desvincular a esse passado estigmatizante, vai tentar realizar uma série de atividades e ações que dariam a ele uma espécie de conhecimento um reconhecimento dentro daquele contexto da sociedade colonial portuguesa, e também ele vai buscar, não só ele, mas seus descendentes, essa tentativa de tornar-se fidalgo de enobrecimento. Então, como eu tinha falado no início, algumas figuras fundamentais da história política de Pernambuco no século XIX, como, por exemplo, o Visconde de Albuquerque, o Conde da Boa Vista, o Visconde de Suassuna, o Visconde de Camaragibe, o Barão de Goiânia, o Barão de Ipojuca, perdão, todos eles são descendentes do Luiz Xavier Bernardo, né? Desse engenheiro lisboeta meio cristão novo, né?
que era como muitas vezes ele era referido nas documentações. Essa tentativa de enobrecimento, esse enobrecimento que foi possível ao Luiz Xavier Bernardo, ele decorre, e aos seus descendentes, decorre porque ele, ao chegar ao Brasil, mais especificamente a Paraíba, ele vai realizar o casamento com uma das famílias mais tradicionais daqui do Nordeste, do atual Nordeste brasileiro, que é a família Cavalcante de Albuquerque. E essa família, um pouco mais à frente, realizaria também um casamento com uma outra família tradicional, que era a família Rego Barros. Nenhuma dessas duas famílias, os Cavalcante de Albuquerque ou os Rego Barros, eram entendidos como cristãos novos, eram famílias de cristãos velhos. E isso já nos aponta também uma característica que é um diferencial da história dos cristãos novos no Brasil. Quando a gente fala dos cristãos novos, de um modo geral, existe até, no meio de um senso comum, uma certa ideia de que os cristãos novos casavam-se primordialmente ou principalmente entre cristãos novos. Isso era até verdade em alguns grupos, particularmente em grupos socialmente mais sem tantas vantagens, digamos assim. Então, grupos de camponeses, pequenos proprietários, coisas do gênero. Mas não foi incomum, e que é uma coisa que também é muito sabida, essa presença de cristãos novos em famílias tradicionais. E uma outra razão para a escolha do Luiz Xavier Bernardo é que ele é o meu ancestral também. Ele é meu sétimo avô, através do meu avô, o jornalista Creso Cavalcante de Brito. Na imagem que vocês podem ver aí, a gente tem no topo à esquerda o Visconde de Albuquerque, à direita do Visconde de Albuquerque o Conde da Boa Vista, e abaixo o meu avô, o Creso Cavalcante de Brito, do qual, inclusive, eu herdei o nome Creso, que era o nome do meu pai também. Então, a pesquisa sobre o Luiz Xavier Bernardo, ela se deu também a partir de uma inquietação que decorre das minhas pesquisas já há bastante tempo. Eu trabalhei no Arquivo Histórico Judaico, no Centro Cultural Judaico daqui de Pernambuco, durante bastante tempo. O meu mestrado foi feito em cima da questão das identidades dos Bnei Anussim. E uma das coisas que me incomoda, muitas vezes, na produção sobre as comunidades de Bnei Anussim, mas também naquilo que é produzido sobre os cristãos novos, é que existe um hiato, uma espécie de vazio entre essa história dos cristãos novos de antanho, do século XVIII, XVII, XVI, e as atuais comunidades que se definem como Bnei Anussim. Existe até uma discussão que eu tento trabalhar na tese, que não vou trazer para aqui agora, isso pode ficar um momento para uma outra apresentação, de como a gente poderia entender esses movimentos de Bnei Anussim. São movimentos de resgate ou são apropriações culturais, particularmente nos últimos 20 anos, que a gente tem um crescimento das igrejas evangélicas, e existe também, dentro dessas igrejas evangélicas, muitas vezes uma tentativa de aproximação com temas e questões judaicas, mas que muitas vezes se apropriam desse imaginário, dessa história dos cristãos novos, mas não tem uma vinculação efetiva com eles. O que causa grande problema, muitas vezes, entre pessoas que possuem uma ascendência cristã nova ou grupos de ascendência cristã nova que pleiteiam uma legitimidade e que muitas vezes encontra dificuldades por conta de todas essas questões envolvidas. Bem, vou passar aqui o próximo slide. Então, quem era o Luiz Xavier Bernardo, né? O Luiz Xavier Bernardo, pelo lado paterno, ele pertencia a duas famílias de cristãos novos, hispano-portugueses, que seriam os Nunes da Costa, que também ficaram conhecidos como os Curiel. Na verdade, essa família Nunes da Costa, ou Nunes de Santarém, que era o ramo que ele pertencia, está vinculado à grande família sefardita dos Curiel, que foi uma família extremamente importante no judaísmo do século XVII, XVIII, particularmente nos Países Baixos. E também a família Dias Soeiro, do qual estava vinculada o Rabi Menasseh ben Israel. Entretanto, por parte de sua mãe, ele pertencia a uma família de cristãos velhos, de origem inglesa,
as famílias Mills e Herbery. E, no caso dos Herbery, existe uma particularidade, é que eles eram, digamos assim, protestantes heréticos. E, muito provavelmente, a família se deslocou da Inglaterra para Portugal, por incrível que pareça, por conta de certas retaliações que a família sofreu na Inglaterra, mesmo que em Portugal existisse a Inquisição. Em Portugal, tanto os Nunes da Costa como os Herbery e os Mills, eles, os antepassados e mais imediatos do Luís Xavier Bernardo, seu pai, seus avós, eram mercadores e estavam ligados ao comércio de grande trato. Então, esse contato com relações, inclusive com a Inglaterra, esse contato é o que pode ter permitido esse matrimônio entre essas duas famílias. Como eu já citei anteriormente, ao chegar ao Brasil, mais ou menos em 1716, um pouco depois, em 1720, Luís Xavier Bernardo irá realizar um casamento com uma senhora da família Cavalcante Albuquerque, e, a partir daí, todos os seus descendentes assinarão e passarão a ser conhecidos como os Cavalcante de Albuquerque. Né? Não quer dizer que todos os Cavalcante de Albuquerque sejam descendentes de Luís Xavier Bernardo, mas esse ramo, sim, particularmente o ramo que está ligado à casa dos Suassuna. Não confundir com a família do escritor Ariano Suassuna. Né? Ela não é a mesma família. O Luís Xavier Bernardo, ele era engenheiro militar, e, entretanto, a sua família, como eu acabei de dizer, era uma família essencialmente de mercadores, e também existiam muitos religiosos na sua família. Com licença, Creza, desculpa, aqui é a Júlia, só para avisar, 5 minutinhos. Desculpa. Tá bom, muito obrigado. Dentro desse contexto de chegar aqui ao Brasil, ele buscou se desvincular, né, desse passado familiar e criar um processo de enobrecimento. E por que isso? Particularmente, a hipótese que eu levanto é que o Luís Xavier Bernardo buscava se desvencilhar do passado de perseguições inquisitoriais que recaiu sobre sua família. Desde o seu trisavô, Bernardo Nunes, passando pelos seus irmãos, Henrique Ebre e João Miles, eles passaram por uma série de processos de perseguição inquisitorial, né? Inclusive, já concluindo a fala, vou voltar aqui para vocês. Vocês me deem licença. Parar aqui o compartilhamento. Então, como eu estava dizendo, para nós concluirmos, o Luís Xavier Bernardo, ele tenta se desvencilhar desse passado inquisitorial que recaiu sobre sua família, né? E, inclusive, talvez por conta disso, a gente não encontra resquícios ou denunciações de práticas judaizantes relativas a ele. Né? E isso é interessante em que medida? E eu concluo agora. Porque isso, de certa forma, nos demonstra a complexidade, a variedade, a multiplicidade do manejamento dessas identidades e dessa ancestralidade cristã nova por seus descendentes. Nem sempre um cristão novo era judaizante, nem sempre o que era judaizante fez um retorno ao judaísmo, e nem sempre essa identidade era utilizada de uma maneira unívoca ou era, de fato, pensada como um único modo. Eu quero agradecer a oportunidade, peço desculpas por ficar um pouco nervoso, e aí qualquer coisa no final, estou aqui aberto a perguntas. Muito obrigado. Perfeito, Cresce. Muito bem, então, passamos agora para a segunda comunicação de hoje, da professora Elaine Sartorelli, sobre Miguel Servet, judaizante. Professora Elaine, com você a palavra. Boa tarde a todos. Hatsuhaim Tovim. É uma grande honra para mim estar aqui neste evento, em que eu peço licença para me sentir em casa. Eu agradeço aos organizadores pelo aceite, agradeço aos demais membros, né, da mesa e a todos aqueles que nos assistem. Eu não vou falar de um cristão
novo, mas de alguém que, de certa forma e em certa medida, fez o percurso contrário. Eu vou falar, e é claro que agora o meu PowerPoint desapareceu. Eu vou falar de Miguel Servet, um espanhol que nasceu em 1511 e morreu em 1553. E agora eu não encontro o PowerPoint aqui, deixemos, né? Miguel Servet foi chamado de caso de heresia total, condenado pela Inquisição Espanhola e queimado vivo na Genebra protestante de Calvino, né? E que cristão, não apenas sincero como militante e até mesmo radical, recorreu à língua hebraica e à Torá e aos profetas para legitimar sua leitura e interpretação da teologia cristã. E trarei alguns elementos peculiares de sua visão de mundo que fizeram com que ele fosse considerado judaizante. O cenário em que ele concebeu a estrutura da sua leitura bíblica foram os anos 20 do século XVI. Naquele momento, conservava-se ainda, embora já não de forma intacta, o prestígio de Erasmo de Roterdã, autor que havia alcançado uma tal primazia e autoridade como nenhum outro na história espiritual do mundo ocidental, como disse Tell. Lembrando que o Renascimento teve como ponto central o estudo e a imitação da literatura antiga, sendo, pois, primordialmente uma atividade letrada, em que se deu o resgate, a colação e a edição crítica de textos da antiguidade e sua popularização graças a uma nova tecnologia, a prensa de tipos móveis de Gutenberg. A filologia se tornou, então, a medida de todo o conhecimento humano, e a gramática passou a ser considerada a ciência superior, aquela da qual dependiam todos os outros saberes, acima mesmo da teologia. Mas, por literatura antiga, entendia-se a greco-romana. Por essas razões, o humanismo, embora praticamente todos os humanistas, todos, fossem membros do clero da Igreja Romana, Pietro Bembo, por exemplo, era secretário papal, foi um movimento de revalorização da cultura greco-romana pagã, e chegou-se a um tal ponto que não se permitia a alguém que quisesse se juntar a um grupo de humanistas conhecidos como ciceronianos, o uso de nenhuma palavra ou expressão que não constasse na obra de Cícero. Em outras palavras, para eles estava vetado o emprego de todo vocabulário próprio do cristianismo, como no famoso episódio em que um orador conhecido como Fedro pronunciou no Vaticano, diante do Papa, um longo discurso tratando apenas de figuras romanas, sem mencionar Cristo uma única vez. Mas houve um humanismo cristão, e Erasmo de Roterdã foi o principal nome dessa corrente de humanistas que, estudiosos das línguas bíblicas originais, como disse Hillard, redescobriram o Evangelho como haviam redescoberto a Ilíada. E, inspirados pelo movimento de retorno às fontes da Renascença, aplicaram os mesmos critérios da crítica filológica aos textos escriturísticos. Fiel a esse espírito investigativo, Erasmo preparou, em 1516, sua primeira edição do Novo Testamento, em grego koiné, mostrando colunas do koiné e do latim lado a lado, em que o original grego funcionava como autenticação e justificação da tradução latina proposta por Erasmo, que assim atrevia-se a corrigir a Vulgata de Jerônimo, com, nas palavras de Biagione, modificações chocantes. Confrontado, porém, com as consequências da sua edição, como, por exemplo, a de que não havia nos códices antigos a menor nem mais remota referência à Trindade, Erasmo preferiu ceder e recapitular em nome da concórdia e também porque, com sua aversão a disputas metafísicas, chegou mesmo a, por exemplo, considerar a questão trinitária indiferente. Mas, embora tivesse dito que quem não domina as 3 línguas sagradas, hebraico, grego e latim, não é teólogo, Erasmo parece não ter adquirido nenhum conhecimento em língua hebraica.
que, como escreveu a um colega já em 1504, lhe causava estranhamento. Assim como as línguas vernáculas e ao Novo Mundo, recém-descoberto, Erasmo parece não ter dado nenhuma atenção ao Antigo Testamento ou ao judaísmo. Shimon Marques afirma mesmo que, na verdade, ele nunca conheceu um judeu de verdade, em toda a sua vida. Nunca procurou tal encontro e nunca escreveu nada especialmente dedicado aos judeus. Muito diferente era o cenário em que se deu a formação de Miguel Servet. Nascido em 1511 na Espanha dos reis católicos, de que os judeus apenas haviam sido expulsos ou convertidos à força, é perfeitamente plausível imaginar que ele tenha não apenas conhecido, como também convivido com cripto-judeus, ou mesmo presenciado atos inquisitoriais contra a comunidade judaica. O que se sabe é que ele aprendeu com profundidade incomum o hebraico ainda muito jovem e que conhecia bem a literatura rabínica, que deixou marca profunda em sua obra, a ponto de existirem teorias, né, reforçadas por uma estranha menção à vergonha que ele teria por um defeito genital que seus inquisidores não se furtaram de trazer à baila em seu julgamento, de que seria ele mesmo de nascimento um marrano. O que é absolutamente certo é que ele foi, no entanto, confessadamente um cristão, que insistia na superioridade do cristão frente ao judeu, porque o cristão está sob a graça e o judeu sob a lei. Certo também que aprofundou o método filológico humanístico, herdado de Lorenzo Valla e de Erasmo, com o acréscimo da língua hebraica. E era certo também que era um herege, porque levando às últimas consequências o método filológico, incluindo o hebraico, ele rompeu com o corpus christianum e tomou como missão expurgar o cristianismo de tudo aquilo que lhe havia sido acrescentado no decorrer dos séculos, na sua visão, desvirtuando a igreja primitiva. E aqui se pode ver a influência do judaísmo em sua teologia. Monoteísta estrito, nome principal do movimento antitrinitário, Servet será o inspirador do movimento unitarista, que ensina a absoluta unidade de Deus. Já no seu primeiro livro, publicado aos 19 anos, trazia o mesmo esquema que virá a ser desenvolvido incansavelmente em suas obras posteriores. O título, Os Erros da Trindade, não deixava lugar a dúvidas. A trindade estabelecida no conceito de Nicéia, de 3 entidades realmente, essencialmente distintas, é contrária às escrituras. A influência da filosofia pagã e, portanto, o principal motivo pelo qual os judeus não aceitam o cristianismo. Sua interpretação baseia-se no fato de que, em hebraico, um dos nomes de Deus, uma das formas de se referir a eles, é plural, né? Se expressa por um plural, Elohim. Essa palavra designa, diz, multitudo, multidão, pluralidade, multiplicidade. Por esse livro, já em 1531, o reformador Ecolampádio lançou a ele a acusação de judaizar, e pouco depois, já sob o pseudônimo que assumiu de Michel de Villeneuve, participou ainda de uma edição da Bíblia do prestigioso Sanctis Panini, a qual levava em consideração os comentários dos rabinos, e por essa razão foi chamado jovem hebraísta. O mesmo esquema explanatório, a partir de Elohim, aparecerá na obra-prima da escrita herética que ele publicou em 1553, Christianisme Restitutio. Ao tratar longamente do plural e da pluralidade do termo Elohim, conclui que quer dizer aquele que tem formas formosas. Assim, Deus, que contém todas as coisas, origem de todas as formas, sendo, portanto, múltiplo, é ele mesmo uno. Em sua filosofia, o Filho é manifestação e o Espírito comunicação. Não se trata, portanto, de 3 pessoas realmente distintas, o que seria politeísmo, mas simplesmente de modos diferentes de expressão. Seu ponto de partida, portanto, é aquele onde Erasmo havia se detido. Vejam, porém, que sem o conhecimento do hebraico e sem se ater ao Antigo Testamento, Erasmo acabou chegando, né, próximo do monoteísmo das primeiras comunidades cristãs, né, de convertidos do judaísmo.
Vale ressaltar aqui que todos os passos bíblicos mencionados são extraídos do Antigo Testamento, e no decorrer da sua obra evidencia-se também seu conhecimento assombroso da literatura rabínica. Miguel Servet foi também médico, e Louis Newman teoriza que todo o interesse de Servet pela medicina vem de seu contato precoce com marranos de sua Espanha natal, em que a arte médica era alvo de certo desdém, precisamente por ser exercida por judeus. E a medicina é o motivo pelo qual hoje ele é reconhecido internacionalmente. É que ele desempenhou um papel importantíssimo na história da ciência, e mais uma vez por seu interesse pelo hebraico. Partindo do termo hebraico ruach, substantivo que ocorre 387 vezes no Antigo Testamento, traduzido por espírito, significa ar em movimento, vento ou respiração, Gênesis, Êxodo, Jó, Isaías, Ezequiel, Jeremias. E com isso em mente, Servet realizou dissecações como médico, né, em busca da alma. Se ela está no sangue, como diz o Levítico 17, e se a vida nos é insuflada pelo sopro divino, então há de haver uma correlação entre sangue, ar e alma. E foi, portanto, procurando a alma que ele descobriu e publicou, pela primeira vez na história ocidental, uma descrição da circulação do sangue, ou seja, da oxigenação do sangue em sua passagem pelos pulmões. Significativamente, esse feito extraordinário não foi entendido por ele como algo fora de seu esquema teológico, está escondido em algumas páginas de seu tratado de teologia. E pela sua própria lógica, ele sequer poderia pensar em posteridade. É que ele se insere em uma corrente de messianismo que já no cristianismo continua esperando pelo Salvador. Eu já tratei muito disso em outros textos, então agora eu vou só mencionar, né, que Servet remanejou e reinterpretou e ressignificou vários elementos do profetismo e do messianismo para caber na nova forma de povo escolhido, que é o conjunto dos mártires. Dentro da teologia servetiana, os mártires têm papel principal no advento do Messias, que representaria a batalha final e o fim dos tempos. A expectativa dessa batalha também é do Antigo Testamento, está no capítulo 12 de Daniel, por exemplo, que fala da emergência de Miguel, que surgindo em um momento de total desolação, será o líder de seu povo. Nascido em 29 de setembro, dia de Miguel, Servet promove em seus textos sua identificação com o arcanjo guerreiro e assume a missão de lutar contra o dragão babilônico. E aqui vemos de forma surpreendente e talvez assustadora um processo de radicalização. O homem do Renascimento e o humanista, tomado pelo arquétipo do herói salvador, na versão messiânica, combinando escatologia, expectativa de um futuro reino messiânico, né? Servet ansiava pela Jerusalém celeste na terra, ou seja, por uma Jerusalém terrestre. A sua ideia, né, de um completum tempus não é uma metáfora, é um segredo revelado. E nesse processo ele se inseriu, fez questão de fazer parte e, enfim, ofereceu sua vida morrendo como mártir numa fogueira inquisitorial em 1553. Não temos mais tempo, fico à disposição, inclusive tenho todo esse material para aqueles que se interessarem. Obrigada. Não obrigada, mas toda rabá. Obrigada. Muito obrigado, Elaine, pela sua apresentação, interessante. Bem, agora falo eu. Eu vou falar sobre a ideia da origem hebreia dos índios americanos, na obra A Origem dos Índios do Novo Mundo, Origen de los Indios del Nuevo Mundo, do Frei Gregório Garcia. Ao chegarem à América, os europeus se depararam, então, com o fato da existência de seres humanos neste continente. Isso provocou perguntas assim perguntas assim
muito intrigantes, né? De onde essa gente veio? Eles pertencem a... Eles fazem parte da história da salvação? Os índios são humanos? Houve quem contestasse essa ideia da humanidade dos índios, não é? Até o Papa precisou, Papa Paulo III, numa encíclica chamada Sublimes Deus, ele vai afirmar a plena capacidade dos índios de serem convertidos, tal. Mas a grande pergunta que ficava sem resposta, né, era de onde eles vieram. Se eles são humanos, eles fazem parte, participam da história da salvação. Então, essa pergunta foi realmente feita muitas vezes. E nós vamos ver que as respostas que foram dadas a ela, né, foram diversas. Em caráter assim de curiosidade, quem lê a carta de Pero Vaz de Caminha vai lá observar uma coisa muito interessante. Os índios vão visitar a caravela do capitão Mor, Pedro Álvares Cabral. 2 índios chegam lá, são apresentados aos marujos todos que estavam lá, e eles conversam com o capitão da forma, por gestos, né, porque não sabiam a língua portuguesa, e eles vão, então, depois deitar no convés, e os marujos, os marinheiros, vão observar um fato que vai ser anotado por Pero Vaz de Caminha, que eles não eram circuncidados. Por que essa observação? Porque se acreditava que os índios, que esses povos que estavam nessas terras que haviam sido descobertas havia pouco tempo, acreditava-se que descendessem dos hebreus. No entanto, aqueles índios não eram circuncidados. Se eles não eram circuncidados, essa teoria caía por terra, né? Caía por terra. Como dar uma coerência ao mundo índio nesse momento? Como dar uma coerência sem se relativizar a Bíblia? Porque a Bíblia nos afirma, né, que a palavra dos apóstolos percorreria todo o mundo. Agora, ao chegarem à América, os espanhóis, os portugueses encontram aqui seres humanos, a palavra dos apóstolos chegou a essa gente. Aqui no Brasil e no mundo luso brasileiro todo, não só no Brasil, mas também em outras colônias portuguesas, a ideia que se aventou foi a da vinda do apóstolo São Tomé para a América. Ele teria pregado aos índios, ele teria então ensinado aos índios aquilo que de cristão se percebia no discurso, né, indígena, aquilo que se percebia de cristão, por exemplo, o desapego ao ouro, o desapego das coisas materiais, uma vida extremamente simples. Era um valor cristão e que os índios deveriam ter aprendido com o apóstolo. Daqui, o padre Nóbrega chegou a dizer que o apóstolo São Tomé atravessou, foi expulso do Brasil pelos índios que não o queriam aqui, porque ele talvez tivesse proibido a antropofagia ou práticas culturais que eles reputavam assim inalteráveis. Ele teria atravessado o mar a pés enxutos e teria chegado à Índia. E essa ideia de que o apóstolo São Tomé teria estado na Índia
é uma ideia que foi muito, muito importante naquele momento histórico dos grandes descobrimentos. Pedro Álvares Cabral foi quem primeiro teve contato com cristãos da Índia, que se supunha haviam sido convertidos pelo apóstolo São Tomé. Mas o que eu vou dizer agora é o seguinte: no âmbito espanhol, da América Espanhola, né, nós temos uma obra muito importante de um frade dominicano chamado Gregório Garcia, que publicou um livro chamado A Origem dos Índios do Novo Mundo, das Índias Ocidentais. E neste livro ele apresenta diversas hipóteses. Que os índios seriam originários dos cartaginenses, que os índios seriam provenientes, seriam originários dos gregos. E uma das hipóteses dele é de que os índios da América provinham dos hebreus, das 10 tribos que se perderam, das 10 tribos de Israel. Então, ele vai apresentar no seu livro, que é de 1607, essa ideia de que os índios seriam provenientes dos hebreus, seriam originários, então, das tribos de Israel. E quais ideias ele apresenta em abono dessa sua hipótese? Bom, várias coisas, então, vão ser ditas aqui, algumas até bastante preconceituosas, que revelam mesmo uma visão bastante negativa, né, do povo judeu, mas ele vai, então, dizer uma série de coisas que vão tentar, né, aproximar os índios da América dos hebreus. Os argumentos que ele apresenta, então, são diversos. Um argumento que ele apresenta, né, seria que os índios são muito parecidos com os judeus por serem medrosos e tímidos. Medrosos e tímidos. Seriam, assim, covardes. Esse seria uma semelhança. Outra coisa que aproximaria os índios dos judeus seria a incredulidade, né? Coisa que é bem notória a todos. Eram quão incrédulos, estou citando aqui, eram os judeus. Eram os judeus, né? Pois com haver visto tantos milagres e sinais que Deus obrava com eles, com tudo isso não davam crédito a Jesus, né? Então, os índios também seriam igualmente incrédulos. O padre Antônio Vieira, ele chegou a dizer até que o apóstolo São Tomé recebeu de Deus o castigo de pregar aos índios, porque ele foi o apóstolo incrédulo, o apóstolo que desconfiou da ressurreição de Cristo. E aí, o castigo que Deus lhe deu foi pregar às gentes mais incrédulas, ou seja, aos índios do Brasil. É uma ideia que o padre Vieira apresenta num sermão dele chamado Sermão do Espírito Santo. Outra ideia é que os índios, assim como os judeus, são muito ingratos. Então falam, o Frei Gregório diz que a ingratidão era muito, muito comum entre os hebreus e também entre os índios. Então é um outro traço realmente semelhante que vai aproximá-los dos hebreus, né? A ingratidão, a pouca caridade que os judeus e os índios tinham com os pobres e os enfermos. Estou dando os argumentos que ele vai apresentando aqui. Outra coisa... Licença, professor. Desculpa, só para avisar, 5 minutinhos. 5 minutos, tá certo. Outra coisa,
a vestimenta dos índios. Ele diz que a vestimenta dos índios era semelhante à dos judeus. Índios do Brasil não se vestiam, né? Mas os índios da América Espanhola, sim, cobriam-se, tinham vestimentas. E, segundo Frei Gregório Garcia, elas eram parecidas com as vestimentas dos hebreus. E em outras coisas mais que o Frei Gregório Garcia vai apresentar, outros argumentos que ele vai apresentar, né? Costumes parecidos assim que eles teriam. Como os índios enterravam os mortos. Os judeus e os índios enterrariam os mortos de maneira parecida. Outra coisa, que os índios faziam sacrifícios de crianças, assim como os judeus também fariam. De ideias realmente extremamente preconceituosas. E não tenham dúvida, a Inquisição teve como principal objeto na América, no Brasil a Inquisição não se instalou. Houve visita do Santo Ofício aqui ao Brasil. Nós temos visitas, né, foram feitos então perquisições lá na Bahia, em Pernambuco, né, as confissões de Pernambuco, as confissões da Bahia, mas não se instalou o Santo Ofício aqui. Agora, no mundo, na América Espanhola, a Inquisição chegou a se instalar. Nós tivemos Inquisição, por exemplo, no Peru, né? Em Lima, a Inquisição se instalou. E não tenho dúvida que o principal objeto da Inquisição na América eram realmente os cripto-judeus, né? Os judeus, os cristãos novos, esses eram realmente o objeto mais buscado pelos inquisidores. Buscar realmente o criptojudaísmo. Bom, então, esses são os argumentos apresentados pelo Frei Gregório. Depois ele vai apresentar no texto dele as ideias em contrário, não é? É uma análise bastante comum na Idade Média, em que vem primeiro as teses, depois as refutações, uma análise bastante comum naqueles tempos, e até ele não vai chegar assim a uma conclusão definitiva sobre essa questão, não é? Ele vai apresentar outras teorias também, outras hipóteses, como, por exemplo, certas leis que os índios mantinham, leis que são encontradas, por exemplo, em Levíticos, que os índios teriam ritos que seriam parecidos aos dos judeus, daí vai. Essas ideias, então, foram ideias muito correntes naquele momento histórico e vão alimentar realmente as perseguições que foram movidas contra, né, os idólatras, muitas vezes considerados assim como semelhantes aos judeus nas suas idolatrias, certo? Muito bem, é isso aí, o tempo é pouco e a arte é longa, né? Mas vamos chamar agora o próximo comunicador de hoje, que é Cláudio Antônio da Silva, que vai falar sobre o mundo indígena, São Tomé, cronistas e viajantes. Cláudio, com você a palavra. Boa tarde, pessoas. Eu sou orientando
na reta final do doutoramento com o professor Eduardo Navarro. E eu gostaria de começar dando um passo de lado, porque a abordagem que a gente faz é final de 1500. Então, assim, acho que seria bom um certo transporte da gente para conseguir falar um pouco dessa história de mentalidades, no sentido até de pensar os mapas mundis que a gente tinha na época, né, em que a América aparece pela primeira vez em 1507. Ou seja, não existia América e dentro da visão europeia eles viviam muito bem com isso. Existia a África, existia a Ásia, e mesmo esses mapas mundis que existiam, eles representam o desconhecimento europeu com relação ao universo, a visão de universo, porque o ponto que eu quero dar esse passo de lado é exatamente para chegar numa ideia de visão de universo, de história das mentalidades, né? Então, assim, o que aparece nesses mapas? Aparece um Japão, que é uma península, a Índia é uma Índia toda torta, o Ceilão é uma ilha gigantesca, o Sri Lanka hoje, o sul da África é totalmente deslocado na sua relação com o Ocidente e o Oriente, em comparação com as cartografias modernas. Então, a América é a grande novidade, a partir do primeiro mapa feito em que consta a América. Mesmo assim, é muito diferente das outras cartografias e da visão totalizante de mundo que a gente tem hoje, com Google Earth, enfim. E o que eu quero dizer é que esse desconhecimento ele vai alimentar pretextos para uma elaboração fantástica. E aí, nesse ponto, eu vou buscar me apoiar nos trabalhos do professor Sérgio Buarque de Holanda, que é Visão do Paraíso, e também uma relação com o professor Alfredo Bose, Dialética da Colonização, em que essa questão da história da salvação ela está ligada ao islamismo, ao judaísmo, ao cristianismo, a essas narrativas que vão ser construídas, algumas, como o professor já citou, do Padre Vieira. E o professor Bose ele vai dizer que assim, a gente pode pensar uma outra perspectiva, né? E não como se fosse um horizonte para todas as religiões terem um Deus único, né? Então, o que o professor Bose vai dizer é que ele acende-se aqui o conflito a partir da chegada da Península Ibérica, especialmente no Brasil, dos portugueses, acende-se aqui o conflito entre culturas. As religiões tendem a edificar a figura da consciência pessoal unitária. Quais religiões? Essas que eu citei, islamismo, judaísmo, cristianismo. A consciência unitária, como o judaísmo, o cristianismo, que temem os rituais mágicos, tanto os naturalistas quanto os xamanísticos, suspeitando-os de fetichistas ou idólatras. Na realidade, eu não diria nem que eles estão suspeitando, mas declarando, né, abrindo um olhar inquisidor, né, sobre o sagrado do Maracá e contra a mediunidade, né, sempre vista como uma visão de possessão, de horror, né, o medo do politeísmo, como eu já me referi, e a relação do transcendente, essa relação do letrado, do colonizador, ele vai ter como base a palavra escrita da Bíblia, no caso judaico-cristão, o Corão para o islamismo, em que em alguns momentos você vai ter uma entoação do canto sacro, que é diferente dos gestos e ritmos, da oralidade,
do ritual xamânico indígena, né? Da poética xamânica dos pajés, navegação do chamamento dos mortos, né? Então, tudo isso, os indígenas vão ser vistos como sinais de barbárie, né? Então, você tem aí uma disputa de imaginário e de duas teodiceias, né? Que, na verdade, trata-se de um massacre, né? E nisso, o padre Anchieta, dentro do teatro e da sua catequese, o professor Alfredo Bossi vai falar de uma partilha tática, né? Ou seja, a catequese como uma situação de se colher e reinventar e reter entidades cósmicas como Tupã, ou o herói civilizador, como é o caso do Tomé, capazes de se identificarem com figuras pessoais bíblicas de um Deus criador ou um filho salvador. Ou seja, não prestavam atenção ao culto organizado pelos indígenas, de forma que, sumariamente, vão dizer que eles não têm religião alguma, né? Quando, segundo o professor Bossi, o local de procura seria um outro locus simbólico, né? Seria exatamente o culto dos mortos, né? Eis a função das cerimônias de canto, das danças, das cauinagens, né? Dos fumos, dos transes, né? E que ata o próprio indígena ao seu passado comunitário, que garante sua identidade no interior do grupo, né? Então, esse passo de lado dessa primeira inserção e dessa questão toda de diabolizar todo o ritual que não parte de si mesmo, não ver o outro com uma visão de alteridade, né? Nisso a gente pode abrir essa discussão sobre esses tratamentos, né, que a gente vai se relacionar sobre esse imaginário da colonização. Então, o que a gente está se transportando aqui é para uma novidade, né? É para um novo mundo e um novo imaginário, onde vão ser criados essas relações fantásticas, como já foi citado, né? A questão do São Tomé, em que você tem essa projeção e não a observação da alteridade, né? Então, acho que dá para se valer desses três elementos, da religiosidade e mitificação, das expectativas nutridas pelo novo mundo, nutrida pelos europeus, e o grau de desconhecimento com relação a este novo mundo, né? Que, como eu já disse lá no começo, já é denunciado pelos mapas mundi, completamente ligados à experiência, né, que vai se mostrar muito mais ampla, né? Então, esse imaginário fantástico ele é profundamente revelador da condição mental dos europeus, né? E aí, como a gente tem um curto tempo aqui, eu preciso entrar rapidamente o que é essa demanda pelo fantástico, onde, segundo o professor Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ter em Visão do Paraíso o mito do paraíso terreal, né? Que é um dos componentes, mas é central na obra, né? Em que haveria um paraíso transcendente e um local a ser procurado na própria Terra. E aí, por ser ligado ao Departamento de Estudos da Tradução, eu vou começar a usar um pouco a palavra traduz para tentar um pouco me aproximar, sem fechar a questão, sem ser categórico, mas tentar um pouco me aproximar do que se traduz com esses mitos, né? Por exemplo, essa abundância de recursos naturais, de frutas, de comidas, talvez traduz uma Europa traumatizada por crises de subsistência, pela própria praga, essa exuberância da paisagem, esses ares temperados, possivelmente, talvez traduzem na Europa
com seus rigores das estações de ano, né? Essa ideia da longevidade dos indígenas, né? A abundância de riqueza, e no caso aí metais preciosos, possivelmente traduz uma Europa traduz novamente, né, se tornando progressivamente mercantilista. Né? Então, o paraíso terreal é aquilo que a Europa gostaria de encontrar, é uma projeção. Né? Cria-se no imaginário, na história das mentalidades, esse lugar. Né? E o que há de concreto não é o lugar em si, mas o conjunto de elementos responsáveis por essa materialização como ideia. Né? Porque se a gente faz a pergunta se as pessoas realmente acreditam nisso, essa não é a melhor pergunta, possivelmente não é a melhor pergunta. É porque essas sociedades formulam essas ideias em torno do mundo, em torno dessa novidade. Né? Qual é o papel desempenhado por essas crenças nesse mundo social? Né? E quais são essas crenças? Já falamos aqui do paraíso terreal, o professor Sérgio Buarque de Holanda vai falar também do mito do Eldorado, uma terra de abundância, de metais preciosos. Desculpa, com licença, 4 minutinhos, tá bom? Obrigado, querido. Enfim, essa visão de mundo europeia, essa expansão material caminhando para e passo com essas formas de pensar o mundo, dessas estruturas mentais. Né? O próprio mito do Preste João, que seria um reino da cristandade distante, um rei católico que viveria nas Índias, estaria lá para ajudar a expansão, o espírito cruzadístico. Né? O mito de São Tomé, como já foi referido, né? O padre Manuel da Nóbrega, inclusive afirmando ter havido pegadas de Tomé na Bahia, em 1549. De novo, esse transporte para 1549, né? Enfim, um apóstolo que teria feito sua pregação no Oriente, teria ressuscitado no continente americano, teria aberto um caminho chamado Piabiru, que ligaria o Atlântico ao Pacífico. Tudo isso, dentro do esquema da catequese, o professor Bose, voltando para o professor Bose, ele vê como uma partilha tática, uma apropriação no sentido de articular o espírito evangelista dos portugueses, né? De como o próprio mito das Amazonas, de como esses mitos, aí eu citei, foram 5, se articulam, se metamorfoseiam e oferecem um panorama bastante razoável desse conjunto de ideias acerca desse novo mundo. Tá? Ou seja, essa ideia do traduzir mitos e a ideia do traduzir enquanto aculturar, né? De transportar para um público diverso. Né? E aí, dentro do capítulo do professor Alfredo Bose, ele vai detalhar mais esse projeto de transpor para a fala do índio, para a fala do indígena, a mensagem católica, né, os enxertos. Ele vai entrar em toda uma questão linguística que se estenderia demasiadamente, mas o fato é que a questão que a gente pode levantar é que ele vai colocar como benigno esse transporte do Deus único ou do espírito cruzadístico, né? E como maligno a América ameríndia, ou seja, a ideia da alteridade, né? Onde o próprio Anchieta vai criar um teatro bastante maniqueísta, né? No que também o professor Bose fala que são duas plateias, porque quando o mesmo Anchieta fala com os seus iguais, com os seus europeus, né? Ele vai ter uma lírica muito linda, muito bonita, muito tocante na relação
do indivíduo Anchieta com o sagrado, com o sublime. Mas, na relação com os indígenas, o professor Alfredo Bose vai dizer que existe um esforço dele que todo ethos indígena são ligados a poderes ruins, exteriores às vontades dos indígenas, quando nós sabemos, né, nos estudos ameríndios, que isso fazem parte da sua própria alteridade, da sua forma de ser, agir e estar no mundo. Eu agradeço, sei que o tempo deu. Né? Obrigado, viu? Muito bem. Passamos agora para a última comunicação. Este nosso... Professor, desculpa, Ricardo, está um pouquinho baixo seu microfone, mas a gente está conseguindo ouvir. Oi? Não, eu comentei que seu microfone está um pouquinho baixo, mas que a gente está ouvindo. Agora melhorou? Alô? Oi, melhorou. Muito bem, passamos então para a última comunicação de hoje, desta nossa mesa, que vai ser feita por Túlio Antunes da Ruda, vai falar sobre cura e herança cultural, estudo etnobotânico nas comunidades de Caracolzinho e Pereiro, Gado Bravo, na Paraíba. Acho que agora é... Olá. Isso, Túlio é meu coautor. Então, boa tarde. Isso. O som tá um pouquinho ruim mesmo, mas tudo bem. Posso dar início? Então, me chamo Liato Venturas, eu sou aluna do curso de farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e tenho realizado uma pesquisa na área da etnobotânica. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de comunicar tal pesquisa, né, que vem sendo realizada aqui no interior paraibano, intitulada Cura e Herança Cultural, um estudo etnobotânico nas comunidades de Caracolzinho e Pereiro, em Gado Bravo, aqui na Paraíba. Então, dando início, eu gostaria de introduzir a relevância das etnociências como meios de análise de saberes, já que elas permitem a amplificação dos conhecimentos tradicionais frente ao conhecimento científico, se apresentando então como uma alternativa a uma melhor compreensão da relação entre a humanidade e a natureza. Por isso, um estudo etnobotânico permite o resgate das raízes históricas e culturais de uma dada comunidade, sendo então um instrumento eficaz para se analisar as origens e as influências de determinados costumes. Os cristãos novos, como acredito que todos aqui temos o conhecimento, né, são aqueles que ostensivamente praticavam o catolicismo, mas ocultamente se mantinham na fé judaica. E eles imigraram para o recém-ocupado Brasil ou foram posteriormente degradados para cá, trazendo consigo seus costumes ancestrais e enraizando-os aqui. Nesse sentido, o Nordeste brasileiro, por ser o mais antigo território da colonização, foi o ponto inicial da imigração cristã nova, tendo, portanto, uma antiga e preservada influência judaica, como afirmam grandes nomes da historiografia, Anita Nowinski e outros grandes autores. Devido à mudança do clima e da vegetação também, as receitas para os males que vieram da Península Ibérica aqui foram enriquecidas com o aproveitamento das plantas medicinais da terra, da própria terra brasileira, né? E a arte indígena de curar, de acordo com Herson. Silva Filho, em sua obra Marranos na Ribeira do Paraíba do Norte, demonstra que houve imigração cristã nova para a área onde se encontra hoje o município do Gado Bravo, onde estão localizados os sítios Caracolzinho e Pereiro. Esses imigrantes, pode-se inferir que eles trouxeram consigo seus costumes, que foram passados inconscientemente ao longo das gerações. E as comunidades que hoje moram nesses sítios mantêm essas tradições. São comunidades extremamente tradicionais, certo? Assim, dados os processos etno-históricos e a possível ligação dos costumes marranos com a cultura sefaradita, se torna primordial investigar, a partir dessa ótica etnobotânica, a presença de rituais tradicionalmente safaraditas nos costumes analisados, com o objetivo de trazer à luz a plausível influência judaica no uso de plantas medicinais e rituais de cura utilizados pelas comunidades de Caracolzinho e Pereiro, aqui em Gado Bravo, na Paraíba. A metodologia empregada consistiu, primeiramente, em um levantamento bibliográfico,
a respeito dos costumes tradicionalmente judaicos sefaraditas, relacionado ao uso de plantas medicinais, rituais de cura, rituais relacionados ao parto, à maternidade, e também relacionados ao afastamento do malocho, né, em ladino, do mal-olhado, ou seja, a segulot, como se diz em hebraico. E posteriormente foi feita a tabelação de dados a partir das informações contidas em textos como Zomot, Levi Zamot, Rivera e Daphne. Posteriormente, durante o mês de julho de 2023, foi realizado um estudo etnobotânico em si, no qual visitamos 8 mulheres, 8 casas, né, nos sítios referenciados, todas acima de 50 anos, e realizamos a coleta de dados por meio de um formulário semi-estruturado, com perguntas abertas, fechadas, além de entrevistas, a própria observação direta, turnê guiada, diário de campo, registro fotográfico, registro de áudio também. Lembrando que esses dados reunidos consistiram daqueles relacionados ao uso de plantas medicinais, rituais relacionados à cura, ao parto e o afastamento do mal-olhado por parte das entrevistadas. Então, todas as informações contidas nas entrevistas, né, foram transcritas, tabeladas e comparadas com dados previamente coletados no levantamento bibliográfico. Dessa maneira, foi possível, então, comparar descritivamente o que se encontra na literatura a respeito dos costumes e práticas tradicionalmente judaicas com o que é praticado no dia a dia das mulheres que foram entrevistadas. Os resultados, então, foram divididos em 3 partes. Primeiramente, o uso de plantas medicinais. Depois, a comparação descritiva dos rituais contra o mal-olhado. E, por último, a comparação descritiva dos rituais relacionados ao parto e à maternidade. O uso de plantas medicinais em si, para o tratamento de enfermidades, né, per se, mostrou-se relativamente distinto entre os grupos analisados, o que já é de se esperar, já que houveram influências socioculturais, geográficas que justificam tal discrepância. Para ilustrar, podemos utilizar o exemplo da ruta graveolens, ou a ruda, que entre as entrevistadas é amplamente utilizada nas formas de chá, garrafadas ou banhos, para o tratamento de cólicas menstruais, limpeza pós-parto, dores de cabeça e dores de ouvido. Já entre os sefaradim provenientes do Império Turco-Otomano, utiliza-se tal planta para o tratamento de dor de barriga, dor nos olhos e para tratar também a oligúria. Então, pode-se ver que há uma discrepância no uso medicinal. Porém, quando se analisa os rituais em si relacionados à cura, são apresentadas semelhanças gritantes. Em ambas as culturas, por exemplo, é essencial utilizar sempre 3 folhas ou sempre múltiplos de 3 para se produzir um remédio a partir da planta natural. Pode ser um chá, pode ser uma garrafada, um lambedor, né? Da mesma maneira, todas as rezas e rituais de benzedura sempre devem ser repetidos 3 vezes. Levi e Zamot afirmam que para os sefaradim, eles até dizem, né, que threefold repetition was crucial for the success of a cure. Ou seja, uma ação, uma reza, a cura em si deveria ser realizada 3 vezes ou em múltiplos de 3. E essa tradição do 3, ela permeia a vivência judaica como um todo, né, nas comunidades judaicas, no estudo judaico, já que deriva do versículo Eclesiastes 4:12, quando traduzido, né, ele indica que e se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse pensamento se tornou praticamente um axioma, né, do judaísmo e base para a tradição talmúdica da Hazaká, né, ou firmeza em português, que defende que um ato repetido 3 vezes adquire mais força. Então, essa força do 3, da repetição em 3 vezes, ou em múltiplos de 3, é encontrado nos sítios aqui na Paraíba. Seguindo adiante, em ambas as culturas, plantas como a ruda, o alecrim, o alho, são utilizados como amuletos contra o mal-olhado, sendo dispostos em vasos, juntamente com sal, ou então em bolsos, em bolsicas, como se diz em ladino, por dentro das roupas, ou junto a recém-nascidos e parturientes. Também são costumes que casam, que têm semelhanças. Seguindo adiante, outro costume relacionado à cura que apresenta similaridade entre ambas as culturas é o uso das cinzas como vetor para a cura. No caso do sefaradim, o ritual denominado múmia consiste em se utilizar das cinzas provenientes dos ossos secos ou do prepúcio retirado do Brit Milá, né, da circuncisão, e dispor na alimentação do paciente, sem que ele saiba, sem ter o consentimento, né? Para o tratamento de diversas enfermidades relacionadas ao mal-estar
que é trazido a partir do mal-olhado, do Ainará, né? Do Malojo. E de maneira semelhante, nos sítios, né, as 6 entrevistadas relataram o costume de produzir cinzas de penas de pavão ou penas de urubu, sendo essas dispostas na alimentação do paciente sem seu prévio conhecimento, para o tratamento de fraqueza ou então alcoolismo, né? São práticas que claramente conversam entre si, por mais que tenham motivos diferenciados, elas conversam entre si e não se encontram em outras culturas. É muito interessante. Ainda exemplificando tal semelhança, outro costume encontrado entre os sefaradim é a prática do al-sereno, que consiste em manter o açúcar no sereno da noite e servi-lo ao paciente para tratar enfermidades relacionadas ao mal-olho, também ao mal-olhado, né? De modo parecido, todas as entrevistadas, ao serem interrogadas a respeito do uso do açúcar, afirmaram deixar açúcares com rodela, de beterraba ou de cebola branca, serenando durante a noite, para deixar a mistura mais forte, mais vitaminada, de acordo com as palavras utilizadas, né? Então, novamente, se explicita a semelhança entre costumes de ambos os grupos analisados. Outros rituais relacionados à benzedura e o próprio afastamento do mal-olhado, como espalhar sal pela casa, ou banhar a casa com água e sal toda sexta-feira, ou ainda sinais e sintomas do paciente que um paciente apresenta quando está cometido pelo uiado, como se diz nos sítios, ou pelo malojo, como os sefaradim pronunciam, né? Também são objetos de análise que, quando comparados entre a cultura sefaradi e a cultura dos sítios de Caracolzinho e sítio de Pereiro, também apresentam forte semelhança. Por último, tá certo. Por último, investigamos também os costumes e rituais relacionados à maternidade e ao parto, muitos também que indicam semelhança. Entre eles está a prática de se inserir um ramo de arruda atrás da orelha da mãe e junto ao recém-nascido, igualmente citado por Levi Zumwalt e pelas entrevistadas. Outra tradição encontrada no sítio se trata da necessidade de resguardar o recém-nascido durante 8 dias, não podendo ele e a mãe se retirarem do quarto, o que poderia os expor aos maus espíritos. Levi e Zumwalt citam um costume bastante similar por parte dos sefaradim, que aguardavam até o 8º dia do Brit Milá, né, da circuncisão do menino recém-nascido, ou seja, o 8º dia após o parto, para poder retirá-lo do quarto. Então, dada a finalização da análise, foi possível concluir que as práticas tradicionais, como a do uso ritualístico de plantas medicinais ou a prevenção do mal-olhado, as rezas curativas, os rituais relacionados à maternidade, descritas pelas entrevistadas, se assemelham muito àquelas exercidas pelas antigas benzedeiras sefaraditas, as precantadoras. Por isso, os resultados encontrados, aliados à conhecida migração cristã nova ao Nordeste brasileiro na época colonial, fortalecem a hipótese de que a tradição judaica está presente nos costumes e práticas relacionadas à cura e ao uso de plantas medicinais das comunidades de Caracolzinho e Pereiro. Ainda se faz necessário o fomento de pesquisas etnológicas nesse mesmo sentido, de procurar as raízes culturais de tal comunidade, das comunidades, a fim de conferir ainda mais robustez à metodologia e aos resultados encontrados. E é isso. Muito bem, então, concluímos esta nossa mesa com a comunicação muito interessante da Liat. Liat é judia, paraibana, não? Não, eu sou paulista. Eu sou paulista, mas moro na Paraíba. Ah, sim. Muito bem. Eu trabalho aí na Bahia da Traição, na Paraíba, com os potiguaras. Sim. Trabalho bem antigo já, né? 20 anos. Pois bem, agora eu quero saber se haverá aí tempo para perguntas, para questões, não sei aí. Júlia, pode me dizer? Claro. Tem tempo para pergunta, sim. Acredito que a mesa a gente tem até as 6. Bastante tempo aqui. Temos 2 perguntas já da Juliana e o Cláudio depois. Licença, eu gostaria de perguntar se eu posso me ausentar, porque eu tenho uma aula agora, exatamente às 7h30, eu estou na zona sul da cidade, eu me locomover até o campus da USP,
Claro, Cláudio, sem problema. Poxa, eu agradeço muito, exatamente o dia da aula, o horário é 7h30, eu já tenho que me mandar, e eu agradeço muito, acho que saio um pouco mais enriquecido por ter ouvido todos vocês. Obrigado, Júlia, obrigado, professor, obrigado a todos. Até a próxima. Até. Obrigado, viu? Bom, Muito bem. por agora, acredito. Desculpa, professor Eduardo, acho que seu microfone, não sei, acho que parece que está com um mal contato. Tá? Quais são as perguntas apresentadas aí? As perguntas, ok. Então, a Juliana Bianchi perguntou para a professora Elaine Cercinelli, e que ela tem interesse no material, então, se você puder compartilhar conosco, seria muito bacana. E, deixa eu ver, para a Liat, a Juliana também perguntou se você poderia repetir sobre as penas do pavão. Agora, posso? Pode? Sim, em relação às penas do pavão, qual é o costume que se escutou aqui? Foram algumas entrevistadas que elas relataram utilizar, elas pegam a pena do pavão, aí elas secam, fazem as cinzas, né? Maceram, fazem as cinzas disso, e para tratar fraqueza, elas relataram o tratamento de fraqueza, elas colocam na comida ou na água do paciente, né? Sem ele saber, ele não pode saber, isso é crucial para o tratamento. E algo muito parecido é encontrado na literatura sobre os costumes sefaraditas, só que não com pena de pavão, com outros artefatos, mas a mesma estrutura, entende? Mas sobre a pena de pavão é justamente esse é o método, né? Bacana, obrigada, Liat. Também. Desculpe, eu ouvi mal a pergunta. Acho que há alguém interessado no material sobre o Miguel Servet. Sim, a Juliana. Eu vou ter a imodéstia de forma imediata, recomendar minha tese, que está no banco de dados de teses, né, da USP, que se chama Estratégias de Construção e de Legitimação do Ethos do Advogado da Verdade, é toda sobre as polêmicas em que o Miguel Servet se envolveu, e está imediatamente acessível agora, gratuitamente, no banco de teses da USP. E eu tenho uma tradução de um tratado do Servet, que é a Apologia contra Melancton, também que foi publicado em português, que eu saiba, é o único material sobre o Servet em português que existe. Eu tenho toda a obra dele em edições facsímile, em latim, e tenho algumas traduções de obras dele para o espanhol. E acerca dele, eu acredito que eu tenha tudo que seja possível conseguir. Eu vou escrever o meu e-mail aqui no chat e fico à disposição para conversar sobre isso. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Elaine. Tem mais uma pergunta para você. O Rafael Manoeli, ele está perguntando se você poderia falar mais sobre os argumentos contra a trindade de Servet e Erasmo, e se Erasmo teve influência na visão de Servet. Obrigada pela pergunta. Erasmo, sem dúvida, teve influência, o Erasmo usando esse método filológico que o Lorenzo Valla tinha usado no século XV para, por exemplo, desmoralizar, né, algumas pretensões da igreja, a posse de terras, como se fossem concessões antigas, e o Lorenzo Valla demonstrando pela filologia que aquele documento não podia ser antigo, né, porque usava termos mais recentes, enfim, né, desbancou, né, esse argumento. E o Erasmo ensinou a aplicar, né, esse método científico, investigativo, da restituição do sentido original das palavras, também, né, ao texto bíblico. O Erasmo publicou, né, a sua própria versão
né, do Novo Testamento apenas, né, latino, em que ele corrigia erros de São Jerônimo, né, só isso, e para demonstrar que ele estava certo, ele colocou o texto koiné, né, de grego koiné, ao lado em colunas, então o estudioso podia cotejar, e ele não encontrou nenhuma referência à Trindade. O único trecho levemente, né, remotamente possível de se fazer alguma associação é o chamado Coma Ioannium, que está na primeira epístola de João, capítulo 28, que fala do pai e do filho, mas esse trecho não existe nos códices antigos. E por isso Erasmo tirou da sua primeira edição do Novo Testamento. Mas isso causou uma tempestade, né? Porque a questão trinitária, nos primeiros séculos do cristianismo, foi brutal, né? Causou divisões brutais, o arianismo foi algo que a igreja vencedora, né, que foi a igreja, enfim, romana, lutou com todas as armas para debelar essa heresia, e de dentro da igreja ela foi renovada depois com essas investigações filológicas que demonstraram que qualquer menção a esse dogma não era antigo, era mais recente. Só que o Erasmo, quando percebeu isso, se deteve e recuou, né, tendo em vista o que ele pretendia, que era a concórdia, a pacificação. Mas outros não recuaram, né? São chamados reformadores radicais. Reforma radical é um termo cunhado em 1953 por um estudioso chamado Williams, e o Servetti é um dos grandes reformadores radicais. E o Servetti veio com isso da Trindade, né? Que não é evangélico, não é da igreja primitiva. E além da Trindade, ele trouxe a questão do batismo infantil, né? Entre vários outros problemas que ele levantou e que fizeram dele o que já foi chamado, né, de estudo de caso de heresia total, né? Ele é um heresiarca em todas as questões possíveis, né, do ponto de vista da ortodoxia romana e depois da protestante. Quanto à Trindade, é claro, isso é um assunto longuíssimo, recomendo novamente com toda a modéstia, né, a minha tese trata disso, mas basicamente ele vai usar a metáfora de Irineu, né, da igreja primitiva, que diz que o Filho e o Espírito são como as duas mãos de Deus. Então, não são entidades essencialmente diferentes, não são separadas, não são outros, são manifestações. Então, o Filho é a manifestação, a exibição do Pai, assim, o Pai visto, e o Espírito é o Pai se comunicando. Tá? Então, são dois modos de comunicação, por isso a trindade dele é chamada de trindade modal. Né? Ele, digamos que, ressuscitou e ampliou, né, discussões do cristianismo primitivo, e embora, né, já tenha sido aí chamado de todos os nomes, a verdade é que há uma coerência intrínseca no sistema dele que é, assim, lapidar, e pode-se considerá-la totalmente errônea desde o começo, mas é fato que, partindo das premissas de que ele partiu, o resultado a que ele chegou é extraordinariamente coerente. Né? Então, é alguém aqui, enfim, que eu gostaria, né, que nós pudéssemos também conhecer, né, nem que fosse pelo fato, né, de que ele, enfim, como todo mártir, morreu, né, não matou, mártires não matam, morrem, né, então nem que seja por isso, né, é interessante conhecê-lo. Obrigada. Muito obrigada, professora Elaine.
Para Liat, de novo, o Rafael Manoel, ele pediu indicação da literatura sefaradita que você relacionou com as comunidades brasileiras. Sim, com certeza. Eu posso enviar no chat? Vou enviar por aqui. Principalmente, o livro que mais ajudou foi esse daqui. Ele é em inglês, né? É Ritual Medical Lore of Sephardic Women. Mas ele assim, ele foi um estudo muito, assim, parecido com o que foi feito aqui, mas utilizando judeus de todos os lados do mundo, principalmente no Império Turco, os descendentes do Império Turco Otomano, também judeus que moram em Israel, nos Estados Unidos, e se fez essa junção, justamente, judeus sefaradim, né? Se fez essa junção nesse livro aqui. Eu vou colocar a referência dele aqui, e tem alguns outros que também são muito interessantes e importantes. A Isamot, que é a Rosemary, ela também fez um artigo extremamente interessante. Na verdade, foi uma palestra que foi posteriormente escrita, né? Que é essa segunda que eu enviei, de 1996, que também é muito rica em costumes, muito rica expõe muita tradição, né? Sefaradi. Firestone também. Eu acredito que esses aqui tem mais, tem muito mais, mas assim, esses, para começar, eles são muito... e um muito bom também é esse aqui, Rivera, que justamente um estudo etnofarmacológico sobre remédios sefaradis do século XIX. Então, aborda muito essa parte etnofarmacológica, né? É muito interessante também. Acredito que esses aqui são os principais que eu me lembro agora. Mas qualquer coisa pode entrar em contato. Eu posso deixar meu e-mail e eu posso trazer mais referências também. Meu e-mail está aqui. Muito bem, então. Mais alguma pergunta? Prontinho. Foi. Eu só gostaria de deixar para aqueles que estudam a questão dos indígenas, né, a construção da imagem dos indígenas brasileiros, a sugestão do ensaio 31 do livro 1 do Montaigne, que trata sobre os canibais, né, os tupinambás, e a aproximação por contraste, né, que ele faz entre esses pretensos selvagens e os civilizados europeus, né, e segundo alguns, ele inventou a etnografia, né, e isso de dar voz ao outro no discurso, e se isso é verdade, isso foi inventado pelo brasileiro, né, para dar voz ao brasileiro. A ideia do relativismo cultural, né, foi aí claramente apresentada. Mais alguma pergunta? Bem, não as havendo, então, nós damos por encerrada a nossa mesa. A todos, meu muito obrigado. Ótimas comunicações, muitas informações preciosas. E a todos, um grande abraço. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Boa noite.